Não existe exercício errado. Quem é que vai fazer o quê e por quê, né? E essa capacidade de discernimento, hoje, em todas as áreas, né? Eu falo sempre, a informação hoje, o acesso é muito fácil. Quando você pega na minha época de mestrado, por exemplo, Erdi, eu não tinha como entrar no Medline. Eu tinha que ir na Fiocruz, comprar cartão de Xerox, biblioteca para fazer as Xerox das revistas. Né? Procurava revista por revista, fazer Xerox. Hoje a facilidade da informação ela é muito grande. Agora, a quantidade de informação ela é bem acessível. O problema é o problema é o indivíduo saber discernir qual é a qualidade da informação. Esse é outro problema que tem. Isso e aí complica. Não, complica bastante. Eu fico muito triste, assim, tirando a educação física, a medicina para mim hoje é que eu chamo de profissão mãe, né? Eu falo assim, quando a profissão mãe ela começa a colapsar, aí a coisa para mim começa a ficar preocupante, né? Porque assim, você me perguntar profissões menores ali, não no sentido de significância de profissão, mas profissões mais jovens, como educação física, fisioterapia, né? A gente já entrou num colapso profissional, né? Porque a quantidade de profissionais hoje que é jogado no mercado é absurdo. Será que essa qualidade é boa? Uma quantidade tão grande de profissionais assim que é jogado no mercado? Então a gente sabe que existe uma lei de oferta e procura, né? Então assim, tá uma demanda de botar gente para o mercado muito grande, né? Oferta muitos profissionais. Em compensação, o que acontece com a regulação do mercado? Salário cada vez mais baixo, profissionais menos qualificados, né? E isso é difícil, né? Mas isso é uma outra conversa, mas é complicado. E essa conversa aí, ela rende, porque a gente tem aí muitas situações, né? Desde a formação do ensino básico, né? Desde a relação do jovem hoje com relação ao que ele consome no celular, na internet, por aí vai, e chega na universidade, os modelos de curso, né? A forma de entregar. Então, assim, eu vejo uma situação como um caos nos próximos anos. Eu também vejo. Mas, enfim, eu só vou aproveitar aqui o tópico para a gente seguir aqui, porque tem assuntos interessantes. Você falou muito sobre a questão da obesidade, e eu lembro uma vez que eu estava com um livro em cima da minha mesa de epidemiologia. Eu estudava epidemiologia na ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública, na Fiocruz, e eu lembro que eu tive muita dificuldade, porque sendo profissional de educação física, eu não tinha ali profissionais da minha área. Eu tinha médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, de educação física eu não tinha. Então eu tinha muita dificuldade de conviver e achar lacunas ali. E olhando lá a biblioteca, eu vi um livro azul, a Epidemiologia da Atividade Física. Eu falei, não é possível. Comprei e aquele livro ali mudou a minha visão acadêmica. E aí o autor, que é o Dr. Pedro Alau, entrei em contato com ele, né? Até chamei ele para ficar na minha banca de qualificação. Ele falou, pô, mas eu sou flamenguista, você trabalha no Vasco. Ele ficou brincando comigo. E aí um belo dia esse livro estava em cima da mesa, o Simão olhou e falou assim, Carlos, eu só não tenho mais publicação que isso aí, ó. Isso aí é da educação física. E se eu tenho lá 300, esse aí tem o dobro. Eu falei, como assim? Aí você contou, né, a história do Pedro Alau. E a importância, assim, pelo menos o que eu aprendi no outro curso, eu já tinha muito desse conhecimento contigo. Você me ensinou muitas situações específicas de pesquisa, dificuldade de fazer discussão. Cara, objetivo, assim, assim, assim. Eu falei, como assim? E aí eu fui entender isso com mais facilidade. Então, assim, eu tenho uma formação nessa área da saúde pública, mas eu devo muito até buscar a epidemiologia, porque eu tive a base contigo. Só que não foi só eu, né? Tiveram diversos profissionais que tiveram a oportunidade de você formar, de você desenvolver habilidade. Não somente o pessoal que trabalha hoje nos principais clubes, Flamengo, Vasco, Fluminense, Juliano, né, o Pedro, a Sara, mas pessoas que assistiram suas palestras, seus cursos. Então, assim, o que você tem para falar para a gente desse papel, né, de alguns anos formando profissionais para o mercado com qualidade? Então, eu acho que vem, assim, até antes de falar da formação desses profissionais, a minha base, quando eu fiz, eu nunca quis, uma coisa muito doida, né? Teve uma época da minha vida que eu não queria fazer o mestrado, mas eu já dava aula em faculdade. Mas por que eu não queria fazer o mestrado? Porque não existia ainda orientador na minha área. Né? Então, nessa área de treinamento, no Rio de Janeiro não tinha orientador. Então, a educação física era da Gama Filho, só existia o programa de pós-graduação da Gama Filho. A do FRJ tinha sido
fechada. Ela fechou porque vários professores se aposentaram, aí o programa ficou sem professor, e aí fechou a FRJ. Aí só tinha a Gama. A Gama era a única pós-graduação no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na educação física. Só que era em que área? É a área que a gente chama de pedagogia do movimento humano. E uma coisa que eu nunca tive identificação foi, cara, escolar, nunca, né? E eu fui obrigado a fazer o mestrado. Então, o meu mestrado levou 5 anos. Foram 5 anos de mestrado. Por quê? Porque, cara, eu fazia uma matéria só por período, porque eu não encontrava disciplina. E aí apareceu um médico, chamado Cláudio Gil, que era, era cardiologista e tal, mas depois foi um dos precursores da medicina do esporte no Brasil. Ele trouxe o Cooper. Ele trouxe ele já tinha uma relação. Ele era do Colégio Americano de Medicina do Esporte, então, assim, uma pessoa super conceituada. E aí eu fui fazer o mestrado com ele, né? E nesse mestrado com ele aprendi muito. Ele médico, mas um cara voltado para o exercício físico, né? Então, naquela época, para você ver, médicos que davam aula para gente, né? Hoje, dou aula para médicos. Então, assim, a gente vê que a educação física ela vem numa crescente. Esse processo ele é lento, Erdi. Para você mudar uma geração científica, você tem que falar em pelo menos há 20, 30 anos. É muito tempo, uma geração científica. Porque para você formar... Porque doutor é fácil ser. Tá? Ah, tem doutorado. Para mim isso não quer dizer nada. Aí a pergunta é, qual é o teu índice H? Né? Onde é que você publica teus artigos? O que você faz realmente? E aí tem muitas outras variáveis do que você só ser doutor. Né? Mas legal. E aí eu acho que a educação física ela vem numa crescente. Ela vem numa crescente. Acadêmica, né? Ela vem num processo de evolução. E o mais legal de tudo, né? Eu acho que essa coisa multidisciplinar, né? Fisioterapia, medicina, fono. Hoje eu tenho relação, sei lá, com quantas áreas da medicina lá dentro da UFRJ. Né? Então, isso vai fazendo que a educação física cresça. E aí, por que eu estou falando isso, né? Porque você fala assim, mas quem você formou? Eu formei pessoas muito voltadas para o treinamento, mas também pessoas voltadas para a área da saúde. Né? Tem vários alunos que passaram por mim que foram trabalhar na área da saúde. Né? Trabalho com o hospital, trabalho em reabilitação, trabalho na Rede Sara. Então isso é muito legal você ver. Mas também tem vários que estão na área de treinamento. Então assim, eu sempre meio que andei, né, nos dois, porque eu gosto da área da saúde, grupos especiais é uma paixão da minha vida também. Né? Mas a outra paixão é treinamento. Né? A primeira foi treinamento, depois de grupos especiais eu fui me apaixonar depois. Né? Mas até hoje minha paixão são os dois. E aí as pessoas que eu formei, então assim, a gente brinca no futebol, né? Só não tem no Botafogo. Só não tem no Botafogo. Ou tem, de repente, tu não sabe. Porque o Pedro Menezes está no Flamengo, fisiologista. Tá no Flamengo. A Sara, né, foi tá nosso Vasco, estagiário de Vasco, não sei o quê, fez o mestrado com a Ingrid, doutorado com a Ingrid, mas tudo com participação minha. Hoje é a primeira mulher fisiologista, né, de um time de Série A, de brasileiro, né? E o Fluminense, eu tenho um garoto que está comigo desde 18 anos de idade, que é o Juliano Spinetti. O Juliano é fera. O Juliano está comigo desde criança. Mas tenho a Ingrid Dias, que também começou comigo desde 18 anos e é uma referência em grupos especiais. O Belmiro. Belmiro, na área de treinamento. Né? Então, assim, acabei por muita gente, né? Tem muita gente, você, né? Não, e eu lembro da rede, quando você falou do Pedro Lau, você falou assim, eu falei brincando a questão da publicação, mas o que você chamou a atenção, você falou assim, ele tem uma rede muito significativa. Eu falei, Simão, rede? Ele tem grupos de relacionamento no mundo inteiro. E eu lembro, na época do Covid, o Pedro Lau foi muito importante para alguns dados, algumas questões epidemiológicas. E eu acho que esse ponto da rede também fez muita diferença na sua produção. Foi muito a diferença na produção, e eu acho que eu fui, assim, isso aí eu segui muito o Cláudio Gil na medicina. Ele tinha uma rede de estrangeiros que atuava com ele. E eu, a partir do FLEC, eu comecei a criar uma rede com americanos, né, com várias universidades americanas. Portuguesas, alemã, norueguesa, espanhola. Então, assim, a rede ficou muito grande. Aí, cara, quando você fala assim, mas quantos artigos você publicava por ano? 20, 30 artigos. Como assim, cara? 20, 30 artigos. Mas não sou eu. Né? Existe uma rede, um grupo, né, com o mesmo interesse e que aí a coisa anda. E eu soube fazer muito bem Eu fui um dos primeiros, tá? Nessa área aí da educação física, de saber fazer muito bem esse network de produção acadêmica.
Eu fui um dos primeiros. Não digo que eu fui o primeiro, que eu acredito que eu não tenha sido o primeiro. Mas que eu fui um dos primeiros, foi. Hoje você vê muita gente seguir a mesma linha. Exatamente. Né? Mas eu fui um dos primeiros.